Oi, abençoadas e abençoados do meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Então, como vocês viram, pessoal, no começo desse vídeo já mostrei aqui para vocês, mostrando para vocês, né, a massa, né, de salgados fritos, né? É, essa massa aí, pessoal, vai ser a massa para fazer coxinhas de 20 gramas, tá bom? Então, pessoal, eu também, né, quero já aproveitar para fazer explicar aqui para vocês em relação. Pessoal, eu fiz ontem, eu tô essa semana, né, na produção aqui de salgados de 20 gramas, né? Então, ontem, pessoal, eu produzi quibe e produzi bolinho de queijo. E eu gravei, pessoal, o vídeo aqui para vocês direitinho, mas infelizmente eu perdi algumas partes do vídeo, tá bom? O vídeo não ficou bom. E eu fiquei muito chateada, pessoal, porque ficou muito bom, né, as explicações, mas infelizmente eu perdi. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou colocar aí, acho que umas duas partes do vídeo aí, tá bom? Sobre as bolinhas de queijo de coxinha e o quibe. Aí o que é que acontece, pessoal? O quibe, nunca tinha feito aqui no canal de 20 gramas para mostrar para vocês, nem de a bolinha também de 20 gramas, tá certo? Então, pessoal, o quibe eu fiz em outro formato e vocês vão ver aí, né? Depois que a gente conversar aqui, eu vou estar já mostrando para vocês, tá? No começo do vídeo. E eu fiz em outro formato, pessoal. É muito bacana que eu ainda não tinha feito, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá certo, meus amores? E aí, a gente vai fazer as coxinhas de 20 gramas, tá bom? E aí, eu vou aproveitar e deixar algumas dicas aí, pessoal, nesse vídeo para vocês, tá bom? Em relação a esses salgados, tá certo? Bom, meus amores, então, eu me chamo Lu, esse é o canal Salgaderia e Confeitaria. Sejam todos bem-vindos, minhas bênçãos, a esse canal, tá bom? Quero agradecer a cada um que está aqui comigo nesse canal, tá bom? E as pessoas que estão se inscrevendo, tá? Agradecer a vocês, pessoal, né? O vídeo já está chegando aí a mais de, a quase, né? Daqui a pouco tá 800 inscritos, 1000 inscritos. E é isso aí, pessoal. Eu tô, né, aqui gravando para vocês, gravo do jeito que eu sei gravar, tá bom, pessoal? Vou fazendo aqui o melhor, tá bom, para vocês. Peço perdão se às vezes não sai alguma coisa do jeito que vocês gostariam que saísse aqui no vídeo, tá bom? Mas eu faço aqui, pessoal, com todo o meu amor e todo o meu carinho para vocês, tá certo? Então, minhas bênçãos, qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Aí nos comentários que eu respondo. E também eu peço, pessoal, a vocês que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês deixem o like de vocês, pois é muito importante, minhas bênçãos, aqui para o canal, o like de vocês, para ajudar a gente aqui, pessoal, aí esse canal tá crescendo, tá bom? Eu trazer muitas coisas boas aqui para vocês, tá certo? Então, minhas bênçãos, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, meus amores, então vamos lá. Olha só, pessoal, eu já tenho aqui, ó. Hoje, pessoal, eu vou fazer, né, o quibe e a bolinha de queijo, né? Ó, já tá pronto aqui, né? A massa de quibe, tá? Já tá aqui prontinha. Eu cobri aqui, ó. E aqui, pessoal, a massa de para fazer as bolinhas de queijo, tá? Olha só, pessoal, essa massa eu já coloquei ela direto aqui, ó, nessa cuba, tá vendo? Coloquei nas duas, ó. E aí, quando ela deu uma esfriada, eu cortei, né? E aí, já coloquei aqui, tá vendo? Já coloquei elas aqui, ó. Cortei assim alguns pedaços, coloquei, tá vendo? Ó, cortei assim os pedaços, tá vendo? Que tá enquadradinho. E não tem problema, pessoal, se porque assim, o certo é a gente pegar, abrir a massa, pessoal, né? Num lugar, na mesa, abrir a massa direitinho, e depois você pode cortar elas, tá? Em quadradinhos, ou então você pode, pessoal, fazer, né, bolinhos pequenos, tá? Pra tá colocando dentro ali do compartimento da máquina. Mas assim também não tem problema, porque, pessoal, a máquina, pessoal, ela sova a máquina, ela sova a massa pra gente, entendeu? Só que assim, né, você não vai deixar essa massa exposta, tomando vento, né? Pra ela não ficar ressecada. Então, você vai, se você colocar assim, né, em qualquer lugar assim, ou abrir ela direitinho, deixa ela cobertinha, entendeu? Porque ela vai ficar aquela massa ainda macia, entendeu? E não vai ficar aquela massa assim ressecada, né? E aí, né, para poder ser mais rápido ali para você trabalhar na máquina, tá? É importante isso. Então, ó, já vou cobrir aqui de novo, né? E aqui, pessoal, eu tenho, pessoal, o queijo, né? Que ó, tá vendo? O queijo, esse é o mussarela, pessoal, tá? E aí, eu vou, pessoal, colocar aqui, pessoal, só orégano, tá? Eu tenho aqui, acho que é 1,5 kg, né?
A máquina ela tem um compartimento, pessoal, grande, ó. Tá vendo? O compartimento dessa máquina, ela não é um compartimento pequenininho, nem grandão, mas é um compartimento médio que cabe bastante massa e bastante recheio. Mas claro que a gente sempre, pessoal, vai colocando aos poucos. Então eu quero te dar, pessoal, logo algumas dicas aqui no começo do vídeo. Em relação a você fazer, pessoal, a colocar aqui a massa ou o recheio dentro da sua, desse compartimento aqui, ó. O recheio você vai abastecer direitinho, tá vendo? Né? Claro que não precisa encher até em cima, mas deixa, né, cheinho, tá? E essa parte aqui da massa, pessoal, você sempre vai colocando aos poucos. Você não precisa encher bastante, né? Esse compartimento aqui, essa parte aqui, é sempre mais lento. O recheio é sempre mais rápido, né? Então, por exemplo, o quibe eu vou colocar na parte do recheio, porque é rápido. Então, eu consigo fazer bem mais rápido os meus quibe, tá? Então, para você que tem essa máquina, né, que comprou ela por agora, e aí você está aprendendo aos pouquinhos, né? Então, essa parte aqui, ó, do recheio sempre é mais rápido. Então, para quibe, né, é ótimo, porque ela trabalha bem rápido os quibe, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu vou colocar o orégano, tá? E aí, o orégano é opcional, eu gosto de colocar. Aí, eu vou colocar aqui umas 2 colheres de sopa de orégano, tá bom? E sempre coloco também, pessoal, o requeijão, tá bom? Eu uso essa marca, uso outras marcas também. Geralmente eu nem me apego à marca, entendeu, pessoal? Porque se você se apega à marca, você às vezes fica ali, né, impedida de você fazer a sua receita, seu salgado, porque às vezes você só quer trabalhar com aquela marca, e é sempre bom a gente estar experimentando outras marcas, porque nem sempre aquela marca que é mais barata, a mais cara, ela é boa, aquela que é mais barata, né? Isso depende, né, pessoal, de marca para marca. Tem marca que ela não é uma marca que as pessoas às vezes não conhecem, mas é um produto bom. Então é sempre bom a gente experimentar primeiro pra gente, e a gente gostou, a gente, né, faz pra ali para o nosso cliente, tá bom? Então eu vou usar, pessoal, ó, o bico, o molde de bolinha, tá? Ó, é esse aqui, ó, com um dedo, tá? Eu vou usar ele, que é para estar fazendo as bolinhas de queijo de 20 gramas, tá certo? Ó, a rosquinha vem com o adaptador, né? Sempre a gente coloca a rosca, não pode ir sem. O quibe, pessoal, sempre uso esse, ó. Tá vendo? Ele é em formato de balãozinho, então eu sempre uso esse para fazer os meus quibe. Só que dessa vez, pessoal, eu vou estar usando o de bolinha, né? Que é esse aqui, ó, de um dedo, tá? E eu vou estar usando, pessoal, o bico de massa, e eu vou ver qual dos dois eu vou usar, mas eu acho que eu vou usar esse mesmo aqui, ó, que é o número 3, tá? Para fazer as bolinhas de queijo de 20 gramas. E esse aqui, ó, é o número 2 que eu vou estar usando para fazer o quibe, tá bom? Lembrando, pessoal, que o quibe, você não usa o bico de recheio, tá? Para você fazer quibe, não precisa o bico de recheio, tá certo? Então, você só vai usar o de massa para o quibe. Então, primeiro eu vou fazer as bolinhas, depois que eu vou começar a fazer o quibe, porque aí, pessoal, dá para eu usar tranquilamente, entendeu? Não vou precisar, né, lavar a máquina, nada, não vou precisar lavar a máquina, nada, porque eu vou limpar, né, ela direitinho, porque a receita de queijo, ela é simples, tá vendo? E não suja assim a máquina, tá bom? Então, eu vou, pessoal, terminar de colocar aqui, ó. Então, eu já coloquei todos. Sempre que você for colocar, pessoal, os moldes aqui, ó, né? Você vai colocar primeiro sempre, ó, começa daqui, ó. Depois do parafuso. Aí você vai, ó, coloca tudinho. Fica esse aqui, ó. Aí você vem e coloca direitinho, tá? Ó, encaixa bem direitinho. E aí depois que você vai apertar o parafuso. Então o parafuso já deixa afogado, tá? Depois você começa, ó, a apertar o parafuso. Aí você aperta ele, ó, direitinho, o parafuso. Depois você vai e aperta a borboleta. Aperta bem o parafuso, ó. E depois, ó, você vem e vai apertando a borboleta, tá bom? Tem que deixar bem apertadinho, ó. Pronto, aí já apertei, tá? E aí a gente agora vai começar a fazer. Então aqui, pessoal, para os recheios, né? Existe, pessoal, o bechamel, né? Pra gente dar liga ali ao seu recheio sempre. Sim, mais uma coisa, pessoal. Você não precisa usar, tá? Nada aqui no seu recheio de queijo. Geralmente, né, muitas pessoas não usam e muitas usam. Aí você não precisa usar. Aqui, ó, você usando assim como tá aqui, ele vai descer direitinho, sem problema nenhum, porque a mussarela, ela já dá a liga dela, né, normalmente, sabe? Não precisa de nada para ela dar liga. Colocou ali na parte do recheio, vai colocar para descer, ela vai descer direitinho, tá bom? Então, é opcional você colocar, tá certo? E em relação à farinha, pessoal, que eu falei com vocês, ó, a Suprema, tá? Que é a massa de pastel. Vou pegar essa massa aqui, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Eu gostei de estar usando ela. A massa fica muito boa, tá? Muito macia, ó. Tá vendo? Gostei muito. Eu tô usando ela, pessoal. Tô amando usar essa massa de pastel, tá bom? E, ó, fica muito boa, tá? Uma massa super macia, né? Claro que você tem que fazer a sua receita certinho, tá bom, pessoal? Se você não fizer a sua receita certinho de massa, de salgado,
Não dá certo, nem para máquina, nem para manual, tá bom? E aí, ó, fica uma massa muito boa para trabalhar, tá vendo? Ó, super macia, muito boa. Então, eu amei estar trabalhando também, pessoal, com farinha para pastel. Tá vendo? Muito boa. Bom, meus bens, agora vamos, pessoal, agora para a produção das coxinhas, tá? Bom, a massa aí, ó, pessoal, tá vendo? Deixa eu explicar para vocês sobre, né, a massa. Aí, ó, já cortei elas, pessoal, em pedacinhos assim, ó, tá vendo? Porque assim, né, pessoal, eu abri aqui mesmo, tá vendo? Na vasilha, né? Você pode abrir também numa mesa, né? Depois você vai cortar em quadradinhos, né? Aqui também eu já cortei, tá vendo? Para ficar mais fácil, né? Pra mim, entendeu, pessoal? Na hora que eu for pegar, ela tá assim tudo cortadinha, tá? Então você vai abrir ou na mesa ou em algum lugar, né? Não espera, pessoal, ela esfriar muito, porque assim, antigamente eu sovava, né? Mas assim, para você fazer ela manual, você vai ter que sovar a massa, tá bom? Então não espera ficar massa fria para sovar. Coloca uma luva, né? Deixa ela dar né? Deixa ela esfriar um pouquinho só e aí começa a sovar ela, porque vai ficar melhor. Fica uma massa muito mais bonita, bem sovadinha, quando a gente vai fazer manual. Depois que eu comprei, pessoal, a máquina de salgado, então eu não sovo mais a minha massa, tá bom? E eu não preciso, né? Por exemplo, se eu abrir na mesa, né? Eu espero, né? Esfriar, corto tudo, coloco na vasilha e aí cubro ali com um pano. Aqui também ela estava cobertinha, até para não ressecar, pessoal, essa massa, tá vendo? Essa parte assim, ó, ela tá assim, mas não tá ressecada, tá vendo? Então, cobre direitinho e deixa lá, até a hora que vai esfriar. Usa massa fria, pessoal, para colocar na máquina de salgados, tá bom? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai cortar assim, ó, em pedacinhos e tá colocando ali na sua máquina, tá bom? E não tem problema nenhum, pessoal, se você não sovar a sua máquina, a sua massa para colocar na máquina, porque a máquina ela sova sua massa direitinho, tá bom? Então não vai ter problema quanto a isso. Essa massa aqui, ó, pessoal, foi a massa de ontem que sobrou das bolinhas de queijo, tá vendo? E aí eu guardei que, como hoje eu ia fazer a coxinha, eu guardei para estar utilizando, tá bom? E se eu não fosse fazer a coxinha, pessoal, você não perde essa massa, porque você vai fazer manual. Aí eu já pego, entendeu? Ou você vai cortar pedacinhos de queijo, queijo ou mussarela, né? E tá fazendo aqui as bolinhas, ou você vai pegar, né? Uns montinhos também e tá fazendo as suas bolinhas de queijo, tá bom? Só lembre que você tem que deixar mais grossinho a massa quando você abrir para poder o seu salgado não estourar. E aqui, pessoal, eu tenho, né, o frango. Bom, pessoal, como é que você vai fazer o seu frango para você, para a máquina? Ó, o manual não tem, né, muita coisa o que fazer. Quando você vai fazer o seu salgado manual na mão, você vai pegar você vai pegar a sua, o peito de frango, você vai cozinhar, né, pessoal, o seu peito de frango ou o seu filé, né? Você vai cozinhar, aí você vai deixar ali escorrendo, né? Quando você vai fazer manual, você não precisa você esperar tanto tempo assim para estar escorrendo, porque o manual você vai fazer ali na mão, depois você vai, né? É mais fácil, né? Não vai ter aquele problema. Mas tanto o manual quanto a máquina, o seu salgado ele não pode, o seu recheio, ele não pode ficar, pessoal, aquele recheio mole, né, com água, porque aí você não vai conseguir fechar as suas coxinhas, nem na mão, nem na máquina. Então, você pega, cozinhou, colocou para escorrer. Quando é para a máquina, pessoal, o máximo de tempo que você puder colocar para escorrer, se você puder pegar, pessoal, fazer logo ele em um dia, deixar ele escorrendo ali o dia todo, para no outro dia você estar processando o seu frango, é melhor, tá bom? Ele tem que ficar assim, ó, pessoal, bem sequinho, tá vendo? Ó, tem que ficar assim bem sequinho. Aí eu processo, pessoal, no processador esse frango, tá? E aí, ó, tá vendo? Tem que ficar assim, pessoal, sequinho. Bom, pessoal, aí agora, pessoal, já vamos descer o recheio, tá? A máquina já tá aqui ligada, tá? E agora a gente vai descer o recheio. Então eu vou ligar aqui, ó, a parte do recheio, já deixei aqui no 100. As outras partes tudo desligada e agora, ó, no botãozinho verde a gente vai ligar. E aí esquecendo, pessoal, de colocar, ó, se a gente não colocar essa tampa, não dá certo, né? Ó, pronto. Vou deixar aqui, ó, para descer. E agora sim, ó, essa parte aqui do recheio a gente liga. E agora tá no 100 aqui, ó. E agora vai descer aqui o recheio, tá? Você deixa no 100 porque desce bem rápido, né? Só para encher aqui a parte da cuba. Da cuba não, desse cabeçote aqui, ó. E agora ela vai descendo direitinho. Ó. Aí começou a descer. Ó, pessoal, tá vendo? Olha só, tá vendo o recheio, ó? Direitinho, ó.
Olha como ele desce as cordas compridas, tá vendo? Então já tá bom já. Aí já encheu já desceu direitinho. Agora a gente vai, agora pessoal, começou a descer a massa. Ó, tá vendo? Ó, as engrenagens aí trabalhando direitinho, tá vendo, pessoal? E aí a massa, ó, ela vai descendo ali, ó. E ela já começou a aparecer aqui, tá vendo? Ó, você vê, pessoal, que ela desce certinho, ó. Tá vendo? A massa, quando ela desce retinha, né? Então não tenho nenhum problema em relação a isso, porque ela desce retinha, ela não desce toda torta. E aí eu tinha que ainda, né, tá, entendeu? Tentando deixar ela certinha. Não, ela fica certinha, tá vendo? E assim ela fica até terminar toda a produção. É só você colocar tudo certinho e ela desce aí, ó, certinho a massa, tá vendo? Ó. Aí pronto, então já encheu aí o cabeçote de massa e de recheio. Aí agora eu vou vir com o molde, né? Ó, pessoal, ligado aqui, ó. O massa, o molde aqui, ó, liguei. Deixei ele aqui no 50, né? Só para ver aqui o tamanho. Então, pessoal, em relação à massa, eu preciso de 14 gramas de massa, porque e os 6 vai ser de recheio, né? Porque eu vou fazer salgados de 20 gramas. Olha só, pessoal, tá saindo 15 gramas de massa. Então, entre 14 e 15 gramas de massa não tem problema, né? Olha só, elas descem bem bonitinhas, pessoal. Olha só. Deixa eu ver se ainda tá o mesmo tamanho. Ó, 16. 16 eu não quero, pessoal. Eu quero que fique, pode ser 15, 14, mas ela vai dando essa aumentada. A gente vai, pessoal, acertando direitinho aqui, ó, e dá tudo certinho. Pronto, pessoal, 14 gramas de massa. E aí agora, pessoal, eu vou ligar o recheio, né? Para ficar no tamanho que eu quero. Bom, minha gente, agora já tá tudo prontinho, ó. Né? Acabei aí todas as coxinhas, né? Tô mostrando aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Coxinha de 20 gramas, pessoal. Tamanhozinho de 20 gramas, ó. Maravilhosa, pessoal. Olha só que lindas. Vou mostrar melhor pra vocês, ó. Fica algumas pequenininhas ali, ó, pessoal, que eu deixo cair para poder, né, depois estar experimentando, né. Sempre bom a gente fazer isso para ver como é que tá o sabor, né, dos nossos salgados. E aqui, pessoal, as bolinhas de queijo, né, que eu fui feita ontem, né, as bolinhas de queijo, ó, bem lindinhas, pessoal, tá vendo? Ó. E aqui, pessoal, o Skib, né? Como eu falei, assim, esse novo modelinho, mas aí, como eu disse para vocês, eu não sei, né? Se eu vou continuar, entendeu, pessoal? Fazendo assim. Possa ser que eu faça, possa ser que não. Porque eu gosto muito daquele modelo do balãozinho, né? Tanto assim no tamanho de 20 gramas, quanto no tamanho de
15 gramas, 22 gramas, eu gosto muito é, daquele modelinho, tá? Né? Mas possa ser que eu faça, né? Talvez eu faça mais grossinho, né? Tá vendo esse rolinho aqui mais grossinho, né? E aí, né? Porque assim, pessoal, ficou também, né? 20 gramas. Esses, né? Quibe nesse modelinho assim, ó. Ficou 20 gramas. Agora eles ficam bem bonitinhos também, né, pessoal? Bem lindinhos. Aí, pessoal, ó, eu tirei ali do congelador para mostrar para vocês, porque, né, como eu perdi o vídeo, eu tirei para mostrar para vocês. Aí, pessoal, já tirei, ó, tudo daqui, ó, que eu vou limpar, tá vendo? Lavar aí as coisas aqui, ó, o que ficou dentro da máquina, ó, tá vendo? E aí eu vou agora fazer na mão as coxinhas, tá vendo? Ficou. E essas massa também, esse recheio também, pessoal, já serve para fazer a empada, né? Porque ficou um recheio bem cremoso. Aí serve também para estar fazendo empada. Aí o que que acontece? Se você quiser que ele fique mais cremoso, você coloca aí creme de leite, né? Nesse recheio de, de frango e fica muito bom também. E os quibe, pessoal, na hora que vai fazer eles ali na máquina, pessoal, os quibe é o seguinte, como é feito na parte do recheio, né? E colocar o recheio. Peguei aqui para explicar melhor para vocês. Olha só. Essa parte aqui é a parte do recheio, essa é a de massa. Essa parte aqui, ó, do recheio, quando vocês colocarem para fazer o recheio, a massa de quibe, né? Você não vai usar o recheio, mas não vai usar o botãozinho ali do recheio, né? Só vai usar só do molde, né? E do recheio, não vai usar o de massa, vai usar o recheio e o molde, né? Então, na parte do molde, você vai, na hora de moldar, né? Você vai ter que ver o tamanho do seu salgado, aí você faz o seguinte, você coloca pouco quibe, tá? Às vezes o quibe, pessoal, você não consegue fazer, porque às vezes a pessoa bota muita massa de quibe nessa parte do compartimento, tá bom? Essa parte era sempre mais rápida, então é bom estar fazendo nela, tá certo? Com o tempo de parada ligado. Eu vou colocar para vocês, né, na descrição, em relação ao quibe, as bolinhas e as coxinhas, tá bom? Aí eu vou colocar, tá? Então, na hora de fazer o quibe, sempre vai fazendo, colocando a massa aos pouquinhos, que aí você consegue fazer rapidinho os seus quibes, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês aí direitinho, tá certo, pessoal? Então, esses foram, pessoal, os salgados, né? Produção de ontem, de hoje, ó. Bom, minhas bênçãos, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês, meus amores, deixem o like de vocês aí para ajudar aí a gente, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho de notificações. Compartilhem, minhas bênçãos, esse vídeo, tá bom? Para ajudar outras pessoas que trabalham, né, com salgado, trabalham em casa, empreendendo. E eu, pessoal, trabalho aqui na minha cozinha pequena, tá bom? Apenas com a máquina de salgado, fazendo aí salgados, pessoal. Como vocês sabem, comprei, né, a macieira agora. Ou, macieira não. Comprei essa mexedora que já tá me ajudando muito para não precisar ficar mexendo massa, né? E aos pouquinhos a gente, né, pessoal, vai conquistando as coisas. Então, minhas bênçãos, não há empecilho para a gente, pessoal, trabalhar. Seja com máquina, seja na mão, né? O importante, pessoal, é a gente estar empreendendo ali honestamente, correndo atrás, pessoal, né? Do nosso pão de cada dia, que Deus vai nos dando força, saúde, e vai abençoando a nossa vida, né? E realizando nossos propósitos, entendeu? E tudo vai dando certo, tá bom? Coloca tudo na mão de Deus, deixa Ele na direção de tudo, que tudo dá certo, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!